Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao canal Inspirando Sabedoria. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, um texto que eu acho muito interessante. Eu acho que é um texto para a gente fazer uma grande reflexão. Texto muito conhecido que se encontra lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos fazer a leitura do texto aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eu acho um texto muito interessante, porque muitas das vezes nós, como seres humanos, falo por mim mesmo, né? A gente tem o grande erro de viver no futuro, como se o tempo fosse algo garantido. Vocês já pararam para avaliar isso? Como assim, Kleber? Muitas das vezes a gente faz inúmeras programações. Programa, eu vou fazer isso daqui 6 meses, eu vou fazer aquilo daqui 1 ano. Eu tenho planos e projetos para daqui a tanto tempo. Não que isso seja errado, de forma alguma. Você tem que fazer esse planejamento sim, né? Às vezes a sua carreira, algo profissional, mas muitas das vezes temos que trazer ao nosso coração também que o tempo ele não é algo garantido, o futuro não é algo garantido, né? Portanto que o texto fala que há um tempo determinado para todos nós. Né? E a vida ela é feita de quê? De ciclos. Ciclos que são determinados por Deus. E muitas das vezes, se nós não procurarmos discernir esses ciclos, às vezes a vida da gente, lá na frente, a gente vai ter um choque de realidade e vai cair algumas frustrações. Eu sempre costumo dizer que tem 2 dias que não tem como a gente fazer nada. O dia de ontem que ele já passou. Não tem como você voltar no dia de ontem e querer fazer alguma coisa, resolver algum problema, né? Resolver alguma pendência que ficou no dia de ontem para trás. O dia de amanhã. Como não tem como você fazer nada no dia de amanhã? Porque o dia de amanhã ele simplesmente não existe. Nem para mim e nem para você. Então, o que existe para nós, Kleber? Existe o dia de hoje. Nós temos o dia de hoje para viver. Nós, muitas das vezes, procrastinamos muitas coisas que deveríamos fazer no dia de hoje e, às vezes, achamos que o dia da manhã ele é garantido, que o futuro é garantido. E nada é garantido em relação ao tempo. Claro, nós queremos viver muito por essa terra, né? Ter uma longevidade de vida grande, mas a gente não pode andar com isso, né, enraizado ao nosso coração, né? A Bíblia fala que tem um tempo para nascer e um tempo para morrer. Eu costumo muito de fazer uma reflexão, às vezes quando eu vou num velório e ali, né, depois do velório, às vezes eu costumo acompanhar o cortejo ali, né, até o sepultamento, e a gente vai caminhando ali pelo cemitério e vai olhando, né, várias lápides, né? Ali, né, lápides que pessoas que passaram por essa terra, tiveram o seu tempo, nasceram, morreram e cumpriram o seu propósito. Pessoas que passaram muito pouco tempo nessa terra. Como crianças, quando a gente vê lá, né, lápides com crianças, às vezes bebês recém-nascidos, crianças que viveram 1 ou 2 anos, e a gente vai olhando a faixa etária de idade ali, né? Às vezes jovens que viveram ali 10, 15 anos, adultos na faixa dos seus 30, 40 anos, pessoas idosas que viveram muito sobre essa terra. Então há um tempo determinado para cada um de nós. Porque, queira ou não, nós temos que avaliar o seguinte: a nossa vida ela tem um prazo de validade. Só que a questão é que nós não sabemos a data dessa validade. Imagine se viesse lá no seu RG lá, você sabesse, eu vou viver 50, 80, 100 anos, né? Viesse a data de validade lá da nossa vida.
no nosso o dia que a gente saísse ali da maternidade ali e tudo, e tivesse essa forma de ter esse registro, né? Só que não tem. E tempo é algo muito valioso na vida da gente. Às vezes, né, as pessoas ficam falando que tempo é dinheiro. Realmente, tempo é dinheiro. Mas a gente trazendo para um outro lado também, tempo é uma coisa muito importante porque a gente não consegue recuperar ele. O tempo perdido, ele já passou. Não tem como você recuperar ele. Ah, Kleber, eu vou recuperar o tempo perdido, o tempo que às vezes eu podia ter focado mais tempo no meu trabalho. Eu vou recuperar esse tempo, um tempo que eu poderia ter investido mais nos meus estudos. Eu vou correr atrás desse tempo e infelizmente eu tenho que te dar uma má notícia. Não tem como você recuperar o tempo perdido, mas tem como você aproveitar melhor o tempo que lhe resta. Aí sim, você pode aproveitar melhor o tempo que lhe resta. Porque muitas das vezes, muitas das vezes não. A verdade é que nós só temos o dia de hoje para viver. E a pergunta que eu quero te fazer, o que você tem feito com o tempo que Deus lhe deu? Muitas das vezes eu costumo muito de fazer essa matemática. O dia tem 24 horas. Eu sou um cara que, por exemplo, costumo dormir pouco. Eu durmo em média de 6, muito 7 horas, mas geralmente eu fico dentro ali dos meus 6 horas de sono. Então eu tenho 18 horas de um dia de 24 horas. Então eu tento aproveitar ele o máximo que eu puder. Tiro ali, né, um período pela manhã de oração, né, um período que eu tenho que fazer atividade física, um período que eu tenho que trabalhar e tudo aquilo que tem durante o meu dia ali. Só que muitas das vezes o tempo da gente é muito corrido, muitos afazeres, muitas atividades, e às vezes deixa muitas coisas que são importantes para trás. Vou fazer depois, vou fazer amanhã. Eu lembro de um episódio que eu estava programando um bom tempo de ir visitar a minha avózinha querida. E eu falei, não, essa semana eu vou passar lá, essa semana, a hora que eu estiver passando ali por perto, ali, né, eu trabalhava na rua, eu vou lá tirar um tempo para fazer uma visita para ela, eu vou tirar um final de semana para ir lá visitar ela. E acabou que um certo dia, né, isso era por volta de umas 5 horas da manhã, eu já estava trabalhando, e recebi um telefonema, que minha avó tinha ido a óbito. E aí vem aquele aperto no coração, né? Se eu tivesse separado um tempo para ter ido visitá-la, né, tirar um momento que eu sempre gostava de sentar, ouvir muito ela, que era uma pessoa sábia. Tem coisa mais prazerosa, irmãos, do que a gente sentar e ouvir pessoas mais velhas. E a minha avó contava muitas histórias, e aquilo ficou gravado e marcado no meu coração. Só que aí não tinha como mais eu voltar atrás, não tinha como eu tentar, né, ir vê-la. E a última vez que eu a vi foi ali no velório. Então, que você possa fazer uma reflexão. O que você tem feito com o tempo que Deus te deu, com o fôlego de vida que Deus te deu, né? Muitas das vezes a gente está precisando de separar um tempo ali mais com Deus, né? De oração, de leitura da palavra. Muitas das vezes nós estamos precisando de separar um tempo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e nós não priorizamos essas coisas. E o tempo vai passando, a vida vai passando, e depois a gente quer olhar lá para trás e ver muita coisa que a gente poderia ter feito, ter aproveitado melhor o tempo que nós estamos sobre essa terra, porque o tempo aqui nessa terra, ele é muito passageiro. E muitas das vezes a gente foca mais nas coisas terrenas do que nas coisas eternas, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Então, que nós podemos trazer essa reflexão à nossa mente. O que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado? Eu acho interessante aqui que tem uma parte que fala que tem tempo para chorar, tempo para rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Muitas das vezes, né, a gente tem um tempo ali que a gente chora, né, que a gente tem perda de alguma coisa, de algo que a gente podia ter feito, mas também tem o tempo de rir. Eu sempre costumo dizer que o bom tempo e o mau tempo, eles não duram todo o tempo, né? Então que você possa sair desse vídeo, né, pensando, nossa, eu tenho que aproveitar melhor o meu tempo.
Mesmo os dias de tristeza, os dias de angústia, os dias de dor, eles vão passar. Porque vão vir dias de bonança também, dias de alegria, dias de dançar na presença do Senhor, de se alegrar consigo mesmo, de se alegrar com os amigos, de se alegrar com as pessoas que torcem por você. Às vezes eu não sei o que você tem passado, às vezes você tem passado um tempo, um período longo, um tempo longo de luto, um tempo longo de dificuldade, mas coloque no teu coração que esse tempo ele vai passar, é passageiro. O texto nos fala, há um tempo de chorar, mas também vai haver um tempo de rir. E que esse tempo de rir ele chegue brevemente na sua vida, que seja um momento de muita gratificação, de muita alegria, de muito gozo, mas aproveite esse tempo com pessoas que realmente valem a pena a gente compartilhar um momento desse de alegria. Que você possa sair desse vídeo aqui, a partir de hoje eu vou me dedicar mais às coisas de Deus, eu vou pegar o meu tempo, tirar um tempo mais de oração, um tempo mais de qualidade com a minha esposa, um tempo mais de qualidade com os meus filhos, com os meus familiares, pelo simples fato que o amanhã ele não existe. Amém? O desejo do meu coração é que o tempo que você passar por essa terra, que você venha viver coisas extraordinárias. Amém? Coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou o coração do homem. O tempo que você passar por essa terra, você venha viver o melhor dessa terra, viver grandes experiências, grandes conquistas, grandes vitórias, mas sabendo que Deus ele tem algo muito grande, muito valioso para a sua vida. Então, valorize o tempo que você tem, o tempo que Deus lhe deu. Amém? Esse é o desejo do meu coração. No mais, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.